Aninha, hoje eu acho que não precisa de vinheta não, viu? Vamos direto. Eu acho que não. Hoje eu acho que nós temos uma conversa aqui mais intimista do que nunca, né? Porque o Sabino, nosso grande Marco Antônio Sabino, que está com a gente aqui todos os dias quase, né? Ou pelo menos estará daqui para frente quase todos os dias conosco aqui no Bora Brasil. Ele sabe demais dos bastidores do mundo político. É um cara inteirado. Mas agora ele vai se manifestar aqui no nosso programa como uma pessoa que conheceu a fundo mesmo o Bruno Covas, que trabalhou junto com o Bruno Covas, que sabe das ideias que Bruno Covas tinha, sabe acima de tudo dos objetivos, das intenções, né? Que até onde eu sei eram intenções muito boas, diretamente ligadas a melhorias na nossa cidade para o povo mesmo. Porque há vários tipos de políticos, né? Há aqueles vaidosos, o cara que entra na política para ter poder, tem o que entra para roubar mesmo, e tem muitos que entram para roubar, que a conta não fecha, e há pessoas que entram na política para buscar melhorias para o povo, que são os estadistas mesmo. Né? Esses caras que têm como ideal mesmo trabalhar para o povo, trabalhar DNA, para uma né? nação. Exatamente. E ele sempre teve esse DNA. O Sabino conhece muito bem e seria legal a gente ouvir um pouco da história do Bruno fora das câmeras, né? Fora dos microfones, das rádios, ali, né? Trabalhando no dia a dia. Olha, vamos fazer isso, vamos melhorar essa rua, arrumar aqui, tem um projeto ali, assim, assim, assado. Né? Vamos conhecer um pouco mais dessa história com o nosso Marco Antônio Sabino. Sabino, muito boa tarde, bem-vindo sempre aqui ao nosso programa. Oi, Sabina. Boa tarde, Os meus Joel. sentimentos, que eu sei que você, assim como muita gente, acabou se abalando e muito nesse final de semana. Repito, reforço, porque teve um relacionamento direto, bem próximo com o Bruno. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, Giovana, ouvintes. Não foi fácil. Sexta-feira e sábado, por mais que a gente estava se preparando, né? Esse desfecho sempre é muito, muito duro, muito difícil. E ontem também, depois da confirmação, muito difícil. O Bruno era tudo isso que vocês falaram, sim. Vocês foram absolutamente precisos. Essa impressão que ele passava nas pessoas era real porque ele era muito transparente. O Bruno prezava pela transparência, sempre fez isso. Ele era um cara pragmático, sim, pragmático, absolutamente determinado naquilo que ele se propunha. E acho que a maior característica dele era ele era muito leal. Muito leal. O que eu acho que é a maior característica que um homem pode ter do ponto de vista do caráter. Então ele poderia discordar, poderia dar bronca, era duro sim com os auxiliares a portas fechadas, nunca publicamente, mas a portas fechadas cobrava resultado, mas sempre justo, né? E nunca abandonava aqueles que trabalhavam pela mesma causa que ele, que era a causa da cidade. O Bruno poderia aparecer num primeiro momento, às vezes os tucanos têm essa impressão, né? Um homem mais de centro-direita, mas ao contrário, o Bruno era como o avô Mário Covas, um homem de centro-esquerda, com preocupação social, sim, né? O Bruno ficava tocado com a situação, por exemplo, dos moradores de rua. Aliás, isso tem uma história, se vocês me permitem rapidinho contar aqui, porque eu contei no domingo, na minha participação com o Milton Neves e com o Pedro Campos. O Bruno tem uma história que ele contava sempre que ele era jovem, estava aqui em São Paulo, ele veio morar em São Paulo, morou no Palácio dos Bandeirantes com o avô para estudar no Colégio Bandeirantes e depois fazendo Direito na Faculdade de Direito da USP. E o Bruno foi para uma festa à noite, coisa de jovem, saiu para se divertir, voltou de madrugada e encontrou o avô acordado na sala. E era uma noite de junho ou julho, muito fria em São Paulo. São Paulo faz muito frio nessa época. E ele falou: vô, o que o senhor está fazendo acordado essa hora? Vai dormir, amanhã tem agenda. E o avô falou assim: como é que você pode dormir sabendo que com esse frio tem gente lá fora sofrendo? Então, esse era o Mário Covas e esse era o inspirador do Bruno Covas. Só uma colocação, eu no ano passado entrevistei lá na TV, né? Acho que foi no mês de agosto ou setembro. Aquela queda de arrecadação, né, do município por conta da pandemia e tal. Falei ao prefeito, com essa queda de arrecadação, o que é que o senhor vai deixar de fazer? O senhor queria fazer muito. Ele me respondeu com muito pesar, 35 mil moradias. Foi aqui. A gente fez... Foi uma das últimas entrevistas, se não a última, que ele deu aqui pra gente na Rádio Bandeirantes durante a eleição, João. Aquilo ficou marcado Foi durante a eleição. que ele respondeu com um pesar, né? Nós percebemos isso. 35 mil moradias.
Então ali deu para perceber bem esse lado social que você acabou de colocar, viu, Sabino? Mais de centro-esquerda, mais ligado às necessidades do povo mesmo, no dia a dia, aquelas necessidades práticas, né, que impactam a vida de todo mundo. Sem dúvida. E tanto é que quando deputado, ele participava da Comissão de Direitos Humanos, porque era a área dele de proximidade, né? Então, ele era muito, muito sensível com esse assunto, sem dúvida nenhuma. E o Tomás, Sabino, o Tomás, você disse pra gente recentemente aqui que o menino, mesmo com pouca idade, 15 anos, já se interessa pela política, já busca algumas coisas diferentes, eu diria, para a idade dele. Diferentes para o perfil de um jovem adolescente, né? Curioso Há isso. mesmo a possibilidade de termos mais um político ali na família? Curioso isso, né? Porque o Bruno conviveu com o avô dentro do Palácio Bandeirantes, portanto, vivia o dia a dia da política. E era um mentor para ele, né? A mãe Renata é um ser político também. Apesar de não ter nunca cargo público, ela detesta a exposição. Uma mulher muito discreta. Perdão, muito discreta. Mas o Tomás também teve essa experiência com o pai. Porque o Tomás convivia com o pai, assim, de fazer lição de casa dentro da sala do pai. Quantas vezes eu despachei com o Bruno e o Tomás fazendo lição ali numa mesa separada, ouvindo os despachos com os secretários, a ponto de, em alguns momentos, o Bruno dava risada quando isso acontecia, questionar. Mas espera aí, por que é isso e não aquilo? Né? Obviamente, dentro do compatível com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem. Mas eu acho que é um menino que está se preparando, aluno do Colégio Bandeirantes também, está se preparando e vai ser, eu acredito nisso, vai ser um destaque na política nacional com um sobrenome fortíssimo, né? E com uma experiência de ter acompanhado o pai. Uma revelação interessante essa, né? Uma intimidade que até então eu não tinha ouvido falar. Do fato dele fazer lição no gabinete e acabar questionando algumas coisas, né? É interessante. Isso mostra mesmo tudo isso que você vem dizendo pra gente acerca dele. Ou seja, um menino que é estimulado mesmo dentro da política, né? Então, vamos ver. Ele tem ainda que se formar, tem que estudar. Não sei se vai ser apadrinhado por alguém, né? Sabino, isso aí também é o tempo que vai dizer pra gente. Mas tem todo o caráter mesmo, toda a cara de que vai acabar levando isso para frente. Agora, Sabino, falando sobre o que vai ser da cidade de São Paulo daqui para frente, o Ricardo Nunes já assumiu a prefeitura, já falou publicamente, vem falando isso desde o fim de semana, que está trabalhando em homenagem ao Bruno, hoje já com a definição do que aconteceu, que todo o trabalho do Bruno será mantido, que ele não vai alterar nada. Mas a gente sabe que, assim, ele tem uma gestão praticamente inteira pela frente, né? 3 anos e meio de mandato, porque, infelizmente, o Bruno não conseguiu completar nenhum ano desse mandato, como ele mesmo eleito prefeito aqui de São Paulo. O que a gente tem de expectativa para esses próximos dias, para essas próximas semanas, para algumas secretarias que são fundamentais, inclusive para a gente como cidadão, no sentido da pandemia, né? A gente tem algumas secretarias que são fundamentais para o andamento da pandemia aqui em São Paulo. É natural que o novo prefeito Ricardo Nunes deu uma declaração dizendo nada vai mudar, né? Não poderia ser diferente. Assim seria indelicado, né? Seria indelicado. E assim como nos últimos dias, ele foi fiel à agenda, aos princípios, a tudo ali que estava previsto pelo Bruno Covas. E acredito que no curto prazo realmente nada mude, né? É óbvio que eles têm estilos diferentes, natural, como o Bruno Covas tinha um estilo diferente de João Dória e no primeiro momento, eu diria até nos últimos dias, cumpriu promessas e compromissos do João Dória, mas imprimiu também um estilo próprio. Ricardo Nunes naturalmente vai imprimir o seu estilo ali. E isso passa pelo secretariado, não agora, não acredito. Aliás, acredito sim que possa haver, essa não é uma informação, mas é uma impressão que eu tenho, possa haver um pedido de demissão coletiva do secretariado para colocar à disposição do prefeito, inclusive para manter todos os secretários, validar todos os secretários. Seria de bom tom, seria dentro do protocolo, vamos chamar assim, da política, os secretários abrirem mão dos cargos agora. E repito, acho que Ricardo Nunes manteria todos, né? Mas alguns secretários eram muito próximos de Bruno Covas, outros secretários eram, vamos chamar assim, protegidos por Bruno Covas de influências políticas. Bruno chegou a nomear secretários a contragosto, por exemplo, do governador João Dória, né? João Dória tem diferenças com alguns secretários municipais. Eu não sei que situação que ficam esses secretários agora.
Mas eu diria que no médio e longo prazo, alguma coisa deve acontecer. E a rede de confiança é diferente também, Lógico. né? Sim. E você, para esses cargos de secretariado, você tem que confiar muito na pessoa, não é? Então, a relação que o Bruno tinha com esses secretários não necessariamente é a relação que o Ricardo Nunes tem hoje com eles. Então, acho que, como o Sabino disse, é bem natural as trocas ocorrerem, não agora, mas em um futuro próximo. Exatamente. Inclusive, a gente tem uma fala aqui do ex-presidente Michel Temer, também que é parceiro de partido, né, do MDB, do Ricardo Nunes, falando sobre essa questão do secretariado, sobre essas possíveis mudanças que a gente pode ver no futuro. Vamos ouvir. No primeiro momento, não há dúvida, eu tenho absoluta convicção e acho que deve ser assim. Ele deve manter a mesma estrutura administrativa, o mesmo secretariado, tal como foi montado pelo prefeito Bruno Covas, né? Agora, ao longo do tempo, evidentemente, isto tanto poderia acontecer com o Bruno, se estivesse à frente ainda da prefeitura, como pode acontecer com o Ricardo Nunes, né? É possível que uma ou outra ocasião ele tenha que fazer algumas mudanças, né? Mas não será em função de, penso eu, de exigências do MDB. Talvez há uma questão administrativa, etc. Não será uma questão política, uma questão administrativa em que mudança poderá haver. E aí, Sabino? É isso, não, eu acho que o presidente foi preciso. Imagina, o presidente Michel Temer é um dos homens mais experientes em política do Brasil, quem foi presidente da República. Habilidoso também. Habilidoso, sabe tudo. Então, eu não tenho dúvida. E conhece muito bem Ricardo Cara Nunes. cordial também esse, hein? Muito. Conheci recentemente o ex-presidente Michel Temer. Presidente Michel Temer, a gente não fala ex, né? Como você acabou de colocar. É um cidadão extremamente cordial, educadíssimo. Você precisa de ver o fino trato que ele tem com as pessoas, viu, Ana? Muito. Há de se ressaltar isso aqui. Muito preparado. Agora, o poder e a influência do MDB vão crescer, inevitavelmente. Óbvio que o presidente não ia falar isso, mas vão crescer. Vai crescer dentro do governo Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que, é bom lembrar, não foi escolhido por Bruno Covas como secretário, como era da expectativa dele, Ricardo Nunes. Ele disse isso claramente, em várias entrevistas, inclusive para mim pessoalmente. Ele queria ser secretário ou secretário de governo, não disse qual pasta, mas ou secretário das subprefeituras, para a qual ele foi cogitado, mas Bruno decidiu mantê-lo como vice-prefeito e com as funções que são importantes de vice-prefeito. Ele foi colocado por quem na chapa, o Ricardo Nunes? Então, essa Acho que tem o dedo do governador também, se não me engano. Tem o dedo do governador, tem o dedo de Rodrigo Garcia, numa articulação por dois motivos principais, vários motivos. Mas dois motivos principais. Ele não era a primeira opção para ser vice-prefeito, surgiu o nome dele na reta final da campanha, mas ele vinha com a força de um partido que é importante do ponto de vista nacional, que é o MDB, tem muito tempo de televisão e tem a perspectiva de uma eleição presidencial pela frente num candidato que Bruno apoiaria, sem dúvida, que é João Dória. Então, toda essa articulação que visava inclusive o cenário nacional foi considerada naquele momento, sem dúvida nenhuma. Agora, vou aproveitar para destacar, já que a gente falou do Dória. Agora há pouco ele colocou, inclusive nas redes sociais dele, uma homenagem ao Bruno, né? Falando sobre o Parque Pinheiros, futuro Parque Pinheiros, né? Que está em construção ainda ali às margens do Rio Pinheiros, que vai se chamar Parque Linear Bruno Covas. Segundo o Dória, é uma homenagem merecida a quem se dedicou a cuidar da população de São Paulo e trabalhar pela transformação da capital em uma cidade mais atrativa e sustentável. Claro, João Dória e ele eram muito próximos politicamente falando, mas principalmente nessa reta final do Bruno, Dória se aproximou demais, inclusive foi quem mais falou com jornalistas, foi quem mais se aproximou da família do Bruno nesses últimos tempos, inclusive ontem na despedida dele, né? João Dória e Bruno Covas, na verdade, se aproximaram na eleição para prefeito de João Dória. É bom lembrar que Bruno não apoiou inicialmente João Dória, pelo contrário, era um nome do partido lembrado para ser o candidato a prefeito e não João Dória. Mas, por conveniências políticas ali num primeiro momento, se decidiu que Bruno seria o vice de Dória, até porque Bruno tinha o controle do PSDB em São Paulo. Então, para Dória era muito importante isso. Eles se aproximaram, obviamente, durante o governo, tinham suas diferenças. Eu diria para vocês que pensavam política de uma maneira muito diferente pelas informações que eu tenho, mas se respeitavam muito. E aí volta aquela minha resposta inicial. Bruno era um homem muito leal. E na política também, uma característica dele. Então sempre foi muito leal a João Dória e vice-versa. Sempre um muito leal ao outro. Mas
de vez em quando com algumas cutucadas. Eu tenho até umas informações também de bastidores que a divergência ela era presente, né? E é lógico que algumas coisas nós não precisamos colocar aqui, mas já havia essa divergência, sim. Divergência, acho que se intensificou muito nos últimos tempos, né? O fato dele ter conquistado agora a prefeitura, diferente da situação passada, da condição passada em que ele assumiu porque o Dória subiu a governador do estado, acho que acabou dando uma liberdade para ele agir um pouco mais, para ele agir de acordo com a cabeça dele. E talvez um ponto esteja nisso que você colocou agora há pouco para a gente. Um cara voltado para a centro-esquerda, enquanto o Dória pode ser mais voltado para a centro-direita. Acho que aqui pode ser um dos pontos divergentes. E até que ponto o Ricardo Nunes vai conseguir também manter uma independência diante disso, né, Sabino? Porque o Dória está se aproximando bem da prefeitura. Jorge, tem razão. E você colocou super bem. Tem determinadas situações que a gente não precisa detalhar e eu nem me sinto à vontade para detalhar algumas das informações que eu tenho ali de discordância entre os dois. Mas algumas coisas são públicas. Né? É bom lembrar, por exemplo, que João Dória em algum momento tirou Bruno Covas da Secretaria das Subprefeituras e falava publicamente que a zeladoria da cidade não estava bem, que era a responsabilidade de Bruno Covas. Né? Houve momentos de nomeação de secretários por parte de Bruno Covas que claramente irritaram João Dória. Né? E vice-versa. E agora, não faz aquele muito decreto tempo. municipal agora em relação à feriado, pandemia. O feriado. Exatamente. Que você até falou dos bombeiros, né? Para poder reaproximar os dois. O governador disse que o prefeito deveria ter feito isso em alinhamento com o Estado e tal. Exatamente. E a cobrança recente de que o governador entendia que era responsabilidade da prefeitura fechar bares e restaurantes que não cumprisse o horário aqui do estado de emergência. E a postura da prefeitura era, olha, isso é um problema de polícia, não do governo do estado. Então, assim, eram assim, publicamente divergências administrativas, mas havia ali alguma diferença ideológica também, de estilo muito forte. Bruno era um homem totalmente despojado de qualquer sofisticação, né? Eu me lembro muitas vezes de a gente ficar muito preocupado, porque Bruno, por exemplo, recebia ministro do Supremo Tribunal Federal, ou até ia em eventos. Uma vez foi um evento com o presidente da República, de um paletó, calça jeans curta, ele gostava de calça jeans curta, e sapatênis. Esse era o uniforme. O estilo dele, pronto, acabou, independente da ocasião. E ele não gostava de que impusessem alguma coisa diferente para ele, né? Ele ficava bravo, ele falava, isso aí sou eu, não vou mudar. Então Bruno era um homem muito despojado desse tipo de prazer, vamos chamar. Tinha outros, né? Era um jovem, como qualquer jovem, gostava de se divertir, gostava de festas, tal, normal. Mas nunca deixou de às 8 horas da manhã estar na prefeitura. Nunca deixou de cumprir os seus compromissos com a prefeitura. Acordava antes do sol nascer para fazer ginástica. Né? Era um ritual dele, porque isso fazia ele se sentir bem, mas cumpria todos os compromissos. Você sabe que de tudo isso que você está falando aqui, eu estou pensando que o governador ele acaba se fortalecendo, né? Com essa tragédia, vamos falar assim, com essa triste partida, porque ele acaba tendo mais autonomia na prefeitura da maior cidade do país. Foi isso que eu coloquei, não sei até que ponto vai ser possível. De forma pragmática, meio isso. Está cedo. Mas vamos lembrar que o MDB não é um partido que também não vai deixar marcas ali. Não vamos esquecer que um dos líderes do partido é um ex-presidente da República, Michel Temer. Inclusive, eu estou me lembrando aqui que o Ricardo Nunes, ele se aconselha muito com o Michel Temer. Muito. É meio que um guru dele. Né? Muito. E quem negociou com o governo, com o Bruno Covas, ali operacionalmente, vamos chamar assim, o fechamento da chapa foi Baleia Rossi, que vai ter um papel importante no governo também. Então, não há como eu imagino que o governador João Dória domine a prefeitura. Ele vai ter um papel importante, como é governador do estado, a prefeitura depende do governo do estado, e a relação deles, eles se aproximaram durante a campanha, a relação deles é cordial, é boa. Né? Mas não acredito assim, em domínio do governador João Dória sobre a prefeitura, não. Deixa eu colocar mais um elemento na nossa conversa, que é a fala do Guilherme Boulos, do PSOL, que foi o adversário do Bruno, né, na disputa aqui pela Prefeitura de São Paulo, e ele deu uma declaração para a gente aqui na Rádio Bandeirantes, falou com o José Luiz da Atena e demonstrou enorme preocupação com o futuro da cidade nas mãos do Ricardo Nunes. Vamos ouvir. Tive acesso, como a imprensa teve também, às denúncias que existem, por exemplo, sobre máfia de creche aqui em São Paulo.
do grupo político dele, que teve acordos milionários para alugar imóveis próprios para creches conveniadas, que fez contratos de creches conveniadas com uma série de empresas suspeitas e investigadas. Enorme preocupação do que vai ser a cidade de São Paulo nos próximos 3 anos, com um prefeito que ninguém conhece. Acho que São Paulo precisa começar a conhecer quem é que agora assumiu a prefeitura, e sobre quem pairam suspeitas bastante preocupantes. Pois é. O Ministério Público está investigando ainda esse assunto não está fechado. Isso atrapalhou a campanha de Bruno Covas, foi uma crise. Ele até no discurso de vitória, Bruno Covas fez menção a isso, que ele, Ricardo Nunes, nas palavras de Bruno Covas, teria sofrido muito durante a campanha. Teve as acusações também daquelas desavenças com a atual mulher de Ricardo Nunes, dele com a atual mulher, enfim. Pairam essas coisas e a gente previamente não pode julgar, tem que esperar efetivamente o Ministério Público e a Justiça fazerem o trabalho deles ali. Agora, o que me chamou atenção nesse depoimento do Guilherme Boulos, eu ouvi na íntegra a entrevista, é como ele foi correto na análise de quem era Bruno Covas. Foi de uma serenidade ali, um não radicalismo, que não é nem comum no PSOL, mas ele foi muito sereno ali no depoimento. Verdade. Como tem que ser mesmo, Como né? tem que ser. Como sempre foi esperado, nunca foi praticado e que, felizmente, tem sido mais presente na nossa política. Aliás, eu me lembro que no debate aqui da Band, o debate com os dois foi um dos melhores que a gente já viu, porque houve, de fato, a oportunidade de debate de ideia, não era só Campo acusação, das ideias, totalmente. agressões, né? Verdade. Você tem total razão. Verdade, foi sim, discutindo até assuntos complexos para um debate. Eu me lembro, depois eu conversei com o Bruno, falei, Bruno, mas vocês discutiram um orçamento. Quem é que entende de orçamento, a não ser vocês que estão dentro da prefeitura, né? Me surpreendeu. Mas discutiram assuntos que são importantes para a cidade. Agora, o Bruno, 2 dias antes de falecer, ele escreveu uma carta para o Rodrigo Garcia, né? O vice-governador aqui do estado de São Paulo, que se filiou ao PSDB, como você antecipou aqui. Saiu do DEM, foi para o DSDB, devido a esse jogo, né, futuro que já é esperado e que já é desenhado também. Né, candidato do PSDB ao governo do estado, à presidência da República, essas questões todas. Você tem alguns trechos aí dessa carta, Aninha? Tenho, estou com a carta aqui na íntegra, inclusive, mas algo que a gente pode destacar dela, o Sabino pode falar também, é sobre a questão do radicalismo, né? O Bruno fala sobre isso aqui, para que não haja esse tipo de radicalismo, que isso não é positivo para a cidade de São Paulo. E tem um trecho aqui que é interessante também. Ele fala assim: em contraposição ao governo federal, que vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB de São Paulo e seus aliados vem demonstrando na prática aquilo que é vocação, responsabilidade pública, colocar a população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar da gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências e na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar as adversidades sempre com respeito, dignidade e defendendo a democracia. Por que ele escreveu essa carta para o Rodrigo Garcia? Na verdade, tem um bastidor aí. A gente tinha falado en passant isso aqui na coluna Insights. Se fosse escolher pessoalmente, eu tenho a impressão que Bruno Covas seria um homem muito mais próximo de Geraldo Alckmin, que também deve ser candidato a governador, do que Rodrigo Garcia, mais identificado. Geraldo foi um homem muito ligado a Mário Covas, né? Conhecia bem Bruno, convivia com Bruno, visitava a prefeitura, vários secretários de Bruno Covas são ligados a Geraldo Alckmin. Mas com o Rodrigo Garcia ele também desenvolveu um relacionamento muito bom. Considerava o Rodrigo Garcia um homem ponderado, como é, né? Bom gestor, né? E se aproximou de Rodrigo Garcia por uma questão também política. Vamos fazer um cálculo aqui. Se Geraldo Alckmin se eleger governador, ele tem 8 anos pela frente em tese. 4 com a possibilidade de mais 4. Rodrigo Garcia teria só mais 4. Não teria a possibilidade de reeleição. Então esse cálculo era feito dentro do PSDB, não necessariamente por Bruno, mas dentro do PSDB, de que era mais interessante apoiar Rodrigo Garcia para que houvesse a possibilidade de Bruno ser o sucessor de Rodrigo Garcia logo mais. Agora, só uma complementação, vocês falavam aqui de estilo e de Câmara Municipal, a gente precisa lembrar o seguinte: eu não acredito numa Câmara Municipal pacificada no governo Ricardo Nunes.
Bruno Covas tinha uma autoridade, uma história política maior do Ricardo Nunes, que está só começando no cargo executivo. Eu acho que as coisas podem se tornar mais difíceis na Câmara Municipal para Ricardo Nunes, apesar dele ser um homem com um trânsito excelente na Câmara Municipal. Vereador, né? Tem um diálogo excelente, a ponto de ter tido ali divergências com o secretário Ricardo Tripoli, que é o responsável pelo contato da Prefeitura com a Câmara, porque muitos vereadores procuravam Ricardo Nunes e não necessariamente Ricardo Tripoli. Eles se acertaram, tiveram uma conversa recentemente, mas houve essas divergências. E é bom lembrar também que tem um relacionamento respeitoso o presidente da Câmara, Milton Leite, com o Ricardo Nunes, respeitoso, mas também nem sempre concordam com tudo e ali há divergências importantes também. Então vamos ver como tudo... Aliás, simbolicamente, o depoimento de Milton Leite ontem, depois da morte de Bruno Covas, foi: tenho certeza que Ricardo Nunes vai cumprir tudo aquilo que Bruno Covas prometeu. É isso então, Sabino. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês, sempre à disposição, e voltamos a falar.